Muito bem, vamos lá. Estudo do livro Sexo e Destino, de André Luiz, psicografia do Valdo Vieira e do Chico. Nós estamos na segunda parte, capítulo número 9. Lembrando que nós temos 20 capítulos. Aquelas situações em que os nossos personagens foram encontrando, em que nós tivemos, então, 3 pontos importantes, né, que nós podemos destacar. Primeiro, Cláudio, né, o Nogueira, conversando com Gilberto, com o jovem Gilberto, sobre a relação dele com a filha, e ele então já dizendo que já não tinha mais interesse em se envolver com a menina, principalmente porque o pai, né, o Nemésio, o incentivava a isso, claro que com a intenção de continuar junto com a Marina, porque ele tinha ali aquela fixação por ela. Inclusive no relato em que Cláudio ouvia de Marina lá no hospital onde ela se encontrava internada, ela abriu o coração contando todas as aventuras e desventuras, né, do que ela passava nessa relação entre Gilberto e Nemésio então acabou ameaçando-a que se não fosse ficar com ela, então ele praticaria ali um feminicídio, né? Então ela foi ameaçada de morte. Gilberto sentiu o amparo de Cláudio transformado como um ombro amigo, um conselheiro. Nós vimos ali Marina sendo então amparada pelo pai agora, né, já que a mãe não se interessava muito por ela. E por outro lado, Márcia, a mãe, também ali conversando com Cláudio, romperam relações e ela definitivamente então preferia seguir a vida dela agora com o casamento terminado, né? Isso porque agora ela também tinha interesse no próprio Nemésio, né? Então ali uma trama se formando com nós bastante problemáticos. Então Márcia terminou a relação com Cláudio, se mostrando ali bastante irônica, bastante sarcástica, o que então a gente percebeu que André Luiz relatou, sendo confirmado por Moreira, né, pelo nosso espírito, que antes era um vampirizador e agora se tornou um enfermeiro amigo, né, dedicado ali àquele grupo, que Márcia agora passava, assim como também com Nemésio, ambos passavam por um processo obsessivo, que começava a assim intensificar, principalmente na exploração dessas energias genésicas que ambos se apresentavam ali de uma forma tão desequilibrada. Mas vamos lá então, capítulo 9. Temos aqui então André Luiz agora rumando, né, por outras paragens, né, trazendo para nós agora melhores aprendizados sobre o plano espiritual agora. Rumei junto de Neves. Neves é o nosso primeiro personagem lá no começo do livro, que era o pai de Dona Beatriz e avô de Gilberto, né? E também ali o sogro de Nemésio. Rumei junto de Neves para um instituto de renovação que Félix dirigia na esfera espiritual. Então a gente lembra que o irmão Félix participava de atividades aqui junto aos encarnados, mas ele tinha então essa função de dirigente dessa esfera espiritual, dessa instituição na esfera espiritual. A caminho recordava-me ouvindo o companheiro asserenado, contente. Acompanhava o restabelecimento de Dona Beatriz, nutrindo júbilos novos. Luzia-lhe o olhar povoado de sonhos. Isso lembrando, né, só para a gente recapitular, Neves, quando ele se apresentou, né, quando André Luiz nos apresentou esse amigo, que ele era um trabalhador dedicado, mas ele se apresentava bastante angustiado, bastante constrangido com aquilo que acontecia com os seus familiares, tanto no plano físico como no plano espiritual. Ele então relatava que a esposa, ele Neves com a esposa, ela já desencarnada, por causa do modo como ela viveu a sua existência aqui no mundo físico, abusando, né, da sua sexualidade.
Como encarnados, ele tinha então ali a filha e mais 2 filhos. Esses 2 filhos, influenciados pelo padrasto, né, porque assim que Neves desencarnou, sua esposa contraiu um novo casamento, mas um homem bastante ambicioso, um homem que manipulava ali todo o patrimônio da família. E aí dos 3 filhos que Neves possuía com a esposa, ele tinha então Dona Beatriz e os 2 rapazes. Os 2 rapazes e Dona Beatriz, que era a filha com quem ele tinha ali uma ligação muito maior, a maior afinidade. Então essa era a relação que ele tinha, né? Então, só para a gente lembrar ali a posição dele. E aqui então, quando ele falava sobre, né, a alegria que ele sentia de ver ali Dona Beatriz se restabelecendo agora no plano espiritual, ele via exatamente aquela que era muito valiosa para o seu coração, agora numa condição melhor, numa condição já liberta da matéria, né, que a doença, né, ela tinha câncer, e ela desencarnou. Então, ela se libertando então do plano físico, ela volta agora para o plano espiritual, né, se preparando ali para dar continuidade na sua existência agora, né, restabelecendo a sua saúde espiritual, digamos assim. E contava-me as surpresas da filha recém-chegada ao plano superior. Afeições de outros tempos, familiares queridos chegavam de longe para felicitá-la. Beatriz concluíra a nobre tarefa, dentre as muitas empresas admiráveis, cuja extensão é avaliável apenas na pátria dos espíritos, a tarefa da renovação íntima, obtida à custa de sacrifícios ignorados. Aqui também é importante, né, porque essa passagem ela nos mostra o grande propósito da nossa existência, né, o propósito de nós estarmos aqui encarnados. Dona Beatriz, quando ele diz para nós aqui que ela concluíra a nobre tarefa, a tarefa da renovação íntima, obtida à custa de sacrifícios ignorados, esse é um trabalho íntimo, um trabalho silencioso. Mas aqui para nós, no mundo físico, nós temos sempre aquela ideia de que o espírito que aproveitou a sua reencarnação foi aquele espírito que construiu, que produziu, aquele espírito que conquistou títulos, que alcançou posições. Então, para nós, esse trabalho silencioso que é realizado no nosso íntimo, ele tem pouco valor, porque a nossa visão ainda é bastante materialista. Porém, quando a gente começa a ter essa compreensão da nossa imortalidade e perceber que todas essas conquistas não são o fim, mas elas são o meio de nós nos transformarmos intimamente, nós temos então a visão agora do espírito. E quando nós falamos nesse trabalho exterior, nós falamos daqueles que conseguem acumular um grande patrimônio, até aqueles que vivem sem patrimônio nenhum. Então, tanto na fartura como na miséria, na saúde, na doença, em todas as situações que nós estamos vivenciando, o grande trabalho não é o que se faz, mas como se faz. Porque é esse como que vai trazer o resultado da transformação moral de cada um. E aqui mostra, então, uma mulher aparentemente tendo uma vida muito pacata, vivendo na família ali, que de certa forma tinha ali um patrimônio construído, né? Tanto assim que Marina e até Dona Márcia também ambicionavam uma relação com os homens da família, pelo fato deles terem ali, né, aquela riqueza sendo mostrada, sendo exibida e tudo mais. Mas Dona Beatriz era ali uma pessoa simples, pacata, uma dona de casa, mãe de família, simplesmente vivendo um dia depois do outro, digamos assim. Só que, na verdade, esse dia depois do outro, dentro dessa perspectiva espiritual, mostrava para nós exatamente um trabalho muito profundo que ela realizava, que era esse trabalho de elevação espiritual. E agora, estando no plano espiritual, nessas condições, né, Tavacal, bom dia, estando nessas condições que nós estamos acompanhando, ela então, assim que ela desencarna, ela é recolhida a um posto de socorro. Nesse posto de socorro agora é levada para essa instituição, mostrando exatamente o merecimento, diferentemente de todos aqueles espíritos que nós acompanhamos, que depois da desencarnação passaram por dificuldades no plano espiritual, naquela dimensão do plano espiritual, com muito sofrimento, com muitas angústias, os dramas de consciência, as perseguições pelas relações que eles estabeleceram. Dona Beatriz mostra exatamente a diferença, que ela foi recolhida nessa instituição, já colhendo os frutos da transformação que ela alcançava.
Então, mais uma vez aqui para a gente lembrar. Beatriz concluíra a nobre tarefa, dentre as muitas empresas admiráveis, cuja extensão é avaliável apenas na pátria dos espíritos, a tarefa da renovação íntima, obtida à custa de sacrifícios ignorados. Então, André Luiz ele é bastante preciso nessas observações, mostrando que muitos trabalhos que são feitos de uma forma silenciosa são trabalhos que só podem ser observados do plano espiritual. Porque aqui no plano físico você não tem nada. Por exemplo, uma pessoa que é uma pessoa que vive na prática da caridade, no exercício dos bons valores, comparado com alguém que tem uma posição numa grande empresa, que constrói um grande patrimônio, vivendo os grandes prazeres da vida, aqui para a nossa visão material do mundo, aquele que tem essa vidinha simples tem pouca importância diante daquele que vive diante desse império material que vem sendo construído. Mas espiritualmente nós temos exatamente o inverso. Porque esse que trabalha no desenvolvimento, né, e no cultivo desses valores nobres é aquele que tem realmente grandes conquistas no plano espiritual, diferentemente daquele que vive essencialmente dos prazeres materiais, porque ao deixar o mundo físico, chegando no plano espiritual, toda aquela matéria fica para trás. Então a pergunta é, né, não é o que você leva, mas como você viveu a vida. Então, como diz o ditado popular, da vida a gente só leva a vida que a gente leva. Então, se o indivíduo viveu, né, na superficialidade da transformação espiritual de que ele necessita, quando chegar no mundo físico ele vai viver exatamente como ele viveu fisicamente, porém sem aquilo que para ele era tão valioso. Continuando então, André Luiz relata para nós. As lágrimas vertidas no silêncio e as dores anônimas lhe haviam granjeado paz e luz. Aqui então ele fala sobre os sacrifícios, né, que Dona Beatriz vivenciava, né, do silêncio, né, em que as lágrimas caíam, e as dores anônimas, principalmente a dor, né, da decepção da relação do casamento, vendo o esposo vivendo essa vida, muitas vezes, uma vida paralela, né, porque enquanto ele vivia, né, na busca dos seus prazeres, a impressão que dá é que ela, naquela condição de doença, ignorava completamente aquilo que acontecia à sua volta. Mas ali então, né, as lágrimas que caíam ali no silêncio eram, na verdade, ali, né, a percepção das dores morais, né, que ela vivenciava nessa relação. Assim como também a própria doença, né, na forma como ela vivenciou. Mulher desconhecida no mundo, aparentemente escrava de um marido e de um filho que não a valorizavam, atingira realizações sublimes em si própria, entesourando no íntimo riquezas inalienáveis para a imortalidade. De certo não retornara alçada à glória angélica, mas tanto quanto era possível, na condição em que renascera, voltara triunfante. Aqui me faz lembrar Maria João de Deus, que nós estudamos, né, no Cartas de uma Morta. Então, mulher desconhecida do mundo, e aqui nesse caso aparentemente escrava de marido e de um filho. No caso dela ali, ela vivia, né, de certa forma, pelo que nós acompanhamos, uma relação até que tranquila junto com a família, mas uma vida muito difícil, né, porque ela era filha de escravas, naquela época, né, final do século XIX, né, começo do século XX, então ali com muitos filhos, uma vida assim materialmente bastante sacrificada. E chegando no mundo espiritual, acabou exatamente colhendo os frutos dos valores que foram cultivados. Então, colhe no mundo físico e colhe no plano espiritual, tanto para o bem como para o mal, né? Porque se planta sementes de frutos espinhosos e amargos aqui no mundo, a colheita certamente vai acontecer no plano espiritual. E conhecermos esse mecanismo é muito importante, muito mais do que pensarmos nisso como algo que se torna para nós apenas ali um sonho, uma fantasia. Quando nós assimilamos a realidade dessa proposta evolutiva e nós vivemos de conformidade com ela, certamente nós conseguimos direcionar os nossos esforços para essa real transformação e essa real conquista que todos nós desejamos. Então, como ele coloca aqui no final, ela não voltou para o plano espiritual alçada à glória angélica, quer dizer, ela não era uma mulher santa aqui no mundo. Ela era uma mulher simples que, através do sacrifício,
conseguiu realmente alcançar essa transformação. E no plano espiritual ela voltou triunfante. Então é aquilo que André Luiz já chamou em outras vezes, de um espírito completista, que veio através de provas e expiações difíceis aqui no mundo, no ambiente onde ela vivia, nas relações que ela tinha, para depois chegar no plano espiritual como um espírito ali que conseguiu de fato, né, se equilibrar perante as leis divinas com as experiências difíceis que elas vivenciaram. Deixa eu ver aqui, Angelina. Então, tomara que dê tudo certo agora, né, Angelina? Fazendo ali o trabalho agora correto, né? Isso é importante, torcendo por vocês. E vamos lá. Regozijava-me igualmente com as impressões que ouvia e, de propósito, fiz quanto pude para não ser inquirido acerca dos Torres, que, a meu ver, ainda estavam por aproveitar os merecimentos da missionária de abnegação que os servia. Receava embaciar o espelho de otimismo em que as esperanças do amigo se retratavam. Neves, talvez pelas mesmas razões, nada me perguntou em torno do genro e do neto, que, sem a guardiã maternal, se viam agora entregues a si mesmos. Então André Luiz não falava nada, Neves também não perguntava nada, os dois ali cientes de que era um assunto que realmente ali seria bastante denso de ser tratado, especialmente naquele momento, em que conversavam de uma forma tão positiva a respeito das conquistas de Dona Beatriz. Fomos defrontados pelo instituto que demandávamos. O Almas Irmãs, assim chamado pelos fundadores que o levantavam, em socorro dos irmãos necessitados de reeducação sexual, após a desencarnação, exibia plano extenso de construções, conjunto de linhas harmoniosas e simples, ocupando 4 quilômetros quadrados de edifícios e arruamentos, parques e jardins, autêntica cidade por si. Então aqui o nome bastante sugestivo, Almas Irmãs, tratando exatamente da reeducação sexual, porque na relação que nós temos hoje, dentro desse campo das relações afetivas, nós vemos ali, na verdade, não um compartilhamento de afeto, utilizando as energias genésicas, as energias da sexualidade, para a construção dos melhores sentimentos. O que nós vemos aqui nas nossas relações atuais, aqui no nosso mundo, é uma relação de exploração, em que um explora o outro, daí então que nós temos as tantas relações que vão sendo formadas, inclusive à custa de violência, à custa de muito abuso, de lesões afetivas, de desequilíbrios psíquicos, pela forma como nós desenvolvemos essa nossa relação, em que um indivíduo procura explorar o outro para a satisfação dos próprios desejos. Nós vemos isso com muita facilidade, por exemplo, na juventude. As pessoas, quando saem para curtir ali os momentos de prazeres e alegrias, qual que é o foco exatamente que nós encontramos? É exatamente ali aquela ideia da paquera, a ideia da sedução, a ideia do envolvimento, com o objetivo exatamente de culminar no compartilhamento dessas energias, mas de um modo simplesmente superficial, em que não há o respeito por si mesmo e não há respeito pelo outro. Nós vemos isso na própria mídia, explorando exatamente essas imagens, essas relações, essas fantasias, porque é o que chama a nossa atenção hoje. Então o erotismo muito presente, a sexualidade bastante explorada também. Então aqui, quando tem um instituto chamado Almas, o próprio título do instituto, o nome do instituto, já traz para nós a visão mais significativa dessa relação, em que mostra exatamente que são duas almas irmãs vivendo ali uma jornada, uma experiência evolutiva dentro de uma trajetória em que ambos estão ali juntos, dividindo esse trabalho, sustentando esse trabalho, e não o trabalho e não na relação explorativa, exploradora que nós temos hoje. Então o próprio título já mostra isso para nós. Dois indivíduos que de alguma forma compartilharam essas forças, agora aprendem exatamente ali que ambos estão compartilhando em benefício de todos, e não simplesmente um sugando do outro aquilo que ele não pode oferecer. Então por isso, almas irmãs, bastante
bastante propícia, né, esse título. Inalava-se tranquilidade, alegria, das aleias em verde repousante, flores tangidas pelo vento figuravam-se acenos de boas-vindas. Rostos sorridentes nos saudavam, de permeio com os semblantes circunspectos que nos lançavam áreas de simpatia. Muitas pessoas ali com quem eles cruzavam, né, no trânsito por essa cidade, muitos ali bastante concentrados, circunspectos, né, nos desafios que estavam ali enfrentando, né, nesse processo de reeducação, mas ao mesmo tempo se mostravam também bastante tranquilos por estarem bem acolhidos naquele local. A gente vai ter ali um paralelo. Se essa instituição é dedicada a almas irmãs, ela é dedicada à reeducação sexual, nós temos ali nosso lar como sendo ali uma instituição de acolhimento de espíritos ali que trazem, digamos assim, uma condição genérica, né? Porque enquanto algumas instituições nós temos relatos que chegam do plano espiritual, educandários que acolhem espíritos, né, com ainda numa condição psíquica muito jovem, nós temos espíritos que trazem dependências químicas em algumas instituições específicas para isso. Nós temos outros indivíduos que trazem para a reeducação sexual, como estamos vendo aqui. E temos ali tantas e tantas outras instituições, cada uma apresentando o seu perfil. É como se fosse ali, um educandário, um presídio. Temos ali o Maria de Nazaré, por exemplo, que nós estudamos no Memória de um Suicida, que lida com espíritos que praticaram o suicídio. E cada um ali trazendo, né, especialidades, vamos dizer assim, né, com espíritos habilitados, né, podemos dizer até mesmo, né, com uma competência profissional, né, embora diferentemente da profissão que nós temos aqui no nosso mundo, espíritos então especializados no acolhimento desses grupos. Então ali toda a estrutura, a filosofia, as especialidades, as práticas giram em torno do reequilíbrio desses espíritos, cada um apresentando o seu próprio perfil. Então aqui para nós, né? Então nesses espíritos aqui, como nós vimos em nosso lar, André Luiz também comentava, conforme ele transitava, né, para os grupos de estudos, para fazer cursos, para fazer trabalho, ele encontrava com pessoas daquela cidade que se mostravam, de certa forma, serenas no sente, mas deixar de ser antes daquela cidade, que nada mais era do que os entrepostos muito próximos aqui do mundo físico. Portanto, eram espíritos ainda muito humanizados, muito ainda presos às personalidades terrenas. Então eles traziam ali os seus desafios, os seus dramas, as suas dificuldades, mas pelo fato de estarem naquele local, vendo as atividades que desenvolviam, mostravam então essa mesma serenidade. Então quando ele coloca para nós aqui, rostos sorridentes nos saudavam, de permeio com os semblantes circunspectos que nos lançavam olhares de simpatia. Então eram concentrados, preocupados com os seus próprios destinos, mas de certa forma serenos por estarem ali naquele momento acolhidos, diferentemente daqueles espíritos que se mostram aparentemente abandonados nas esferas inferiores, ainda sofrendo todas aquelas perturbações. Esses aqui já traziam então um equilíbrio maior. E continua. Todas as idades aí se expressavam nos companheiros de ambos os sexos, com os quais renteávamos satisfeitos. Bloco de casario sugeria universidades reunidas. Então ali em cima também todas as idades se expressavam. Então espíritos que mostravam, né, personalidades juvenis, personalidades adultas, personalidades maduras. Ou seja, pessoas de todas as faixas etárias que viveram esses dramas. Então, bloco de casario sugeria universidades reunidas. Então, uma estrutura bastante parecida com o nosso lar, né? Mas, longe de encontrar representantes da psicopatia ligadas às perturbações sexuais, eram criaturas de aparente ígida as que nos acolhiam afetuosas. Neves, que ali aportara dias antes, interpelado por minha curiosidade, esclareceu que a agremiação possuía vasta dependência reservada a enfermos. Entretanto,
que eu modificasse qualquer conceituação prévia com respeito à obra ali desenvolvida, porquanto os verdadeiros alienados em consequência de alucinações emotivas trazidas da Terra permaneciam reclusos em manicômios, sob tratamento indicado, sempre que apartados por falanges dementadas, das falanges dementadas, nas regiões tenebrosas. Acrescentou que muitos daqueles que nos cumprimentavam tranquilos remanesciam de tragédias passionais, intensamente vividas no mundo. Todavia revelavam-se agora pacificados e lúcidos, quais as próprias personalidades humanas, depois de reprimir as crises de insânia, quando se rendem ao desequilíbrio mental. Então vamos aqui. Nesse trecho, então, ele fala para nós, né, o que André coloca aqui, que longe de encontrar representantes da psicopatia. Então nós vamos perceber aqui que nós temos, então, nesse local, que era um local onde os espíritos desfrutavam de uma liberdade relativa, né, para o desempenho das atividades, para os aprendizados e tudo mais, ali era o local onde os espíritos já alcançaram, então, o equilíbrio para viverem naquela condição. Aqueles que ainda não apresentavam esse equilíbrio, que não alcançaram esse equilíbrio, ficavam então restritos, ficavam reclusos nesses manicômios onde havia necessidade de tratamentos. Nós vemos, por exemplo, né, em nosso lar, as câmaras de retificação. Nós vimos no Memória de um Suicida também ali os manicômios, onde pessoas assim absolutamente alienadas, completamente desequilibradas, gravemente afetadas, estavam ali reclusas. E aqui quando a gente fala então a mesma coisa que eu comentei com vocês agora há pouco, a respeito do perfil de cada instituição. Então podemos imaginar aqueles espíritos que desencarnam com graves dependências químicas, inclusive desencarnando, né, pelo fato de serem dependentes químicos, pela violência, pela overdose e tudo mais. Quando eles chegam no mundo espiritual, somente aqueles já de uma forma, digamos assim, reabilitados, podem então participar das atividades, dos cursos, né, embora tragam ainda, né, as tendências, que na verdade são espíritos em processo de reação. Mas quantos são aqueles, a gente pode agora imaginar, quantos são aqueles que encarnam em absoluto desequilíbrio, em que a dependência química acabou transformando completamente ali suas mentes, acabou deformando as suas personalidades, e em que eles se encontram numa condição completamente anti participarem de uma sociedade como essa que nós acompanhamos agora. Então nós temos ali a violência, nós temos as drogas, nós temos a afetividade, nós temos o aborto, temos o suicídio. Então, quais são os transtornos que afetam o nosso psiquismo, fazendo com que no plano espiritual haja essa gradação. Podemos separar aqueles que estão mais equilibrados daqueles que estão menos equilibrados. E todos eles ali se preparando, alguns com mais facilidade, outros com mais dificuldade. Então aqui Neves então comenta, né, que há aqueles então que viviam em manicômios para poder se reequilibrarem. Dá para a gente imaginar, quer dizer, nem sei se dá para a gente imaginar as condições desses espíritos. Mas vamos lá. As elucidações, no entanto, se interromperam de brusco porque atingíamos o ponto em que nos cabia tomar contato com Félix, antecipadamente avisado à nossa presença. O instrutor, contudo, prevenia-nos da impossibilidade de abraçar-nos de pronto, aguardar-nos-ia mais tarde na própria residência. Enternecia-nos, entretanto, com grata surpresa, Belino Andrade, amigo que eu não via há precisamente 10 anos e com quem convivera intimamente em atividades outras, ali se achava a fim de iniciar-nos no conhecimento da casa. Então, mais uma personagem chegando para nós aqui. Belino Andrade, amigo então de André Luiz de tempos, né, que não via há 10 anos ali, se encontrava em atividade naquela instituição, Almas Irmãs, e agora se tornaria ali o anfitrião para fazer a apresentação da instituição. Abraçou-nos fraternal e, como que retomando os esclarecimentos que Neves empreendera,
começou dizendo que pisávamos num hospital-escola de suma importância para os candidatos à reencarnação. Os internados ou estudantes vinham, em maioria, de instâncias purgatoriais, após alijarem as consequências mais imediatas dos vícios e paixões aviltantes por eles acalentados no plano físico. Rigorosamente examinados, atendiam a critério de seleção nas paragens de angústia expiatória em que se demoravam, e somente depois de julgados dignos entravam naquele pouso de refazimento para estações mais ou menos longas de estudo e meditação, pesquisando as causas e observando os efeitos das quedas de natureza afetiva em que haviam se precipitado. Então já está trazendo para nós aqui, né, um plano, né, de trabalho que essa instituição apresentava. Um hospital-escola de espíritos, então, que saíram daqueles planos inferiores, vivendo esses desequilíbrios da sexualidade, em que passaram, né, como nós já vimos André Luiz nas suas excursões, ali nas suas atividades, acompanhando pequenos postos de socorro próximos a essas regiões umbralinas. Esses espíritos, então, eram levados, a princípio, para esse acolhimento imediato. Depois, então, eles eram encaminhados para outros locais, onde dariam continuidade no tratamento de que necessitavam. Então, aqui ele traz para nós exatamente isso, né? Dos vícios e paixões aviltantes por eles acalentados no plano físico. Então, esse era o processo que aquelas pessoas viviam. Enquanto nos detínhamos em caminhada agradável, Belino prosseguia informando que todos eles, depois de suficientemente instruídos, são recaminhados ao domicílio terrestre, onde reencarnam nos ambientes em que faliram e, tanto quanto possível, nas equipes consanguíneas que lhes impuseram prejuízos ou que lhes sofreram os danos. Então, na programação reencarnatória, eles eram então reaproximados daquele grupo com o qual eles tinham vínculos, né, sejam como vítimas, digamos assim, ou como algozes, dentro dessas mesmas impressões, né, da vivência da sexualidade, e somado, claro, com o projeto reencarnatório. Nós vimos ali, então, né, o irmão Félix fazendo aquela prece que nós estudamos lá no capítulo 7, mostrando, então, indivíduos que reencarnavam com limitações, com restrições, para que pudessem, né, dar continuidade nesse projeto evolutivo, só que agora reeducados, ou pelo menos instruídos para uma nova forma, né, de viverem essas relações. Claro que nós vamos encontrar espíritos que são bem-sucedidos, espíritos que não conseguirão alcançar esse sucesso imediato, pelo menos, né, porque sempre que se reencarna dentro de um determinado grupo, né, as impressões começam, então, a aflorar. E aí, então, simpatias, antipatias, equilíbrios e desequilíbrios vão surgindo ali em todos os grupos. Então, mas de quando reencarnam junto daquele grupo com o qual ali eles acabaram interagindo em existências anteriores, reencarnaram exatamente para poderem iniciar esse trabalho de recursão. No Almas Irmãs, obtinham a láurea do conhecimento na Terra. No Almas Irmãs, obtinham a láurea do conhecimento nas ações da faina material que nos comprovam a assimilação das virtudes adquiridas. Então, olha só que André Luiz coloca, né? Eles então reencarnam naquele meio através das dificuldades e tentações, para ver se realmente ali há a comprovação da assimilação das virtudes adquiridas. Então é assim, né? Colocado naquele local, e haja tentação, haja força, coragem para resistir, né, a todas as provocações a que serão submetidos. Porque assim é a prova, né? A gente lembra, bom dia, embaixador, a gente lembra que a prova moral que nós vivenciamos, né, é uma prova que vai nos instigar exatamente nas nossas fraquezas, né, nas nossas tendências inferiores. Apresentando-nos praças graciosas ou apreciando aspectos da paisagem,
Bellino comparou as finalidades do educandário aos centros de cultura superior existentes no mundo, que conferem títulos acadêmicos para o exercício de funções determinadas dentro da especialização profissional, e confrontou a arena terrestre com a esfera da prática, em que os alunos diplomados são impelidos às experiências e aos encargos que lhes fixam o mérito ou o demérito. Ali a mente se rearticulava, aprendia, refazia, restaurava, mas de modo geral sempre no objetivo de retornar ao mundo a fim de incorporar em si mesma o valor das lições recebidas. Acrescentou que, a não serem as reencarnações compulsórias por motivos prementes, o problema do regresso requeria considerações específicas e preparações adequadas, razão pela qual muitos companheiros ou almas irmãs se corporificavam na Terra com programas domésticos pré-estabelecidos, de maneira a hospedarem com seus próprios recursos genésicos os colegas afins. Ali, do estabelecimento, esses colegas, que se lhes indicavam na posição de filhos para o futuro, os resguardavam e defendiam, até a ocasião em que lhes fosse possível mergulhar no berço terreno, constituindo-se dessa forma famílias inteiras em edificações e provas redentoras, que no fundo representavam espiritualmente o trabalho do Instituto entre os homens, qual ocorre às múltiplas organizações congêneres e às numerosas associações outras consagradas à regeneração e ao progresso da alma nas esferas de ação espiritual que circundam a Terra. Então ele fala aqui de todo o projeto que é feito no local, em que os espíritos vão se encontrando, vão se reencontrando, na verdade, estabelecendo então ali novas relações, novas ideias, novos sentimentos, em que eles juntos preparam um projeto reencarnatório coletivo, em que um vai na frente na condição depois ali de pais e mães, acolhendo esses espíritos para viverem uma nova relação. Nós temos aqueles espíritos que passam por distúrbios da sexualidade, de vícios, de tendências, de inversões, que André Luiz costuma sempre tratar para nós aqui, como o próprio irmão Félix traz para nós aqui, indivíduos que acabam vivendo ali grandes conflitos íntimos, não apenas íntimos, mas também conflitos na relação com outras pessoas dentro das experiências da sexualidade. Mas aqui no plano físico, então, quando nós vemos as famílias se formando, na verdade elas nada mais fazem do que materializar aquilo que foi planejado no plano espiritual. Muitas vezes ali espíritos que ficam durante anos nessa convivência, até o momento então que vão reencarnar. E aqui, claro, vamos encontrar esses espíritos que se encontram nessa instituição, como outros espíritos que esferas superiores. Basta a gente lembrar, quando nós vimos ali em Nosso Lar, a mãe de André Luiz, ou então Dona Laura, mãe de Lísias, as duas reencarnando para reentrar companheiros do passado, elas trazendo esses valores nobres desenvolvidos, acolhendo esses irmãos que ainda se encontravam nesse atraso evolutivo. E elas então seriam ali, digamos assim, os pilares morais daquela família, pelo fato dos valores delas já terem sido bem desenvolvidos. E elas seriam então a referência para esses espíritos que ainda passariam por essa situação ainda tão problemática, dos conflitos e desequilíbrios. Lembrando aqui, por exemplo, a mãe de André Luiz reencarnaria novamente reencontrando com o pai de André Luiz, que a gente lembra, a família era os pais de André Luiz, ele e ali irmãos, me parece. Mas aí então o pai de André Luiz acabou tendo relações com outras moças extra-matrimônio, acabavam envolvendo com garotas de programa e tudo mais, de quem ele abusava, pela exploração que se fazia. E aí depois então, na desencarnação de todos, eles se perseguiam, enquanto a mãe de André Luiz acabou alçando para esferas mais elevadas, o pai de André Luiz e também essas moças se perseguiam no plano espiritual, ali naquela mesma conexão fluídica, vibratória que havia entre eles, e eles então ali seriam resgatados e preparados para uma nova reencarnação,
e ela viria de plano superior para se tornar então aquela que acolheria todos eles, sendo novamente a companheira desse espírito, daquela que foi o seu esposo na encarnação anterior, e acolhendo aquelas moças como filhas. Então, quando André Luiz faz uma citação tão rápida a respeito desse processo, agora, vendo aqui então o que acontece nessa instituição Almas Irmãs, vendo ali todo o trabalho de acolhimento, de preparação desses espíritos, de fazer com que uma mudança de forma de pensar. E nós estudamos, inclusive, lá no livro Chico Xavier Pede Licença, que aliás faz tempo que a gente não vê, né? Por causa dessas coisas de feriados, interrupções e tudo mais. Mas era ali que o Emmanuel, acompanhando os estudos daquele grupo lá de Uberaba, trouxe para nós ali sobre espíritos adoecidos. E falava principalmente de espíritos que traziam, né, o conflito de ali, não é conflito, me fugiu o nome agora aqui, mas a ideia do complexo de Édipo, complexo de Eletra, né, que era aquele filho que traz uma relação uma relação muito estreita com a mãe, a ponto de sentir ciúme, de sentir ali um afeto mais estreito e ao mesmo tempo também alcançando o desequilíbrio, e ao mesmo tempo muitas filhas que têm uma aproximação com os pais, que acabam criando conflito com mães, com sentimentos de ciúme, e ele lembra que tudo isso vem fruto do passado. Espíritos que de alguma forma estavam vinculados nesse campo da afetividade, que agora reencarnam, trazendo ainda resquícios desses sentimentos que precisam ser reeducados nessa nova configuração familiar. E aqui aqueles espíritos que eram companheiros na permuta das energias sexuais, agora vêm como pais e filhos na reeducação desses sentimentos. Então, aquilo que nós vimos nessa mensagem de Emmanuel e nessa passagem de Nosso Lar, aqui nessas explicações a gente vê que as coisas não aconteciam simplesmente sendo jogadas, mas elas eram detalhadamente planejadas, trabalhadas, desenvolvidas durante muito tempo e de um processo bastante doloroso. Porque aqui nós estamos falando de um processo de reabilitação. E o processo de reabilitação não é fácil. Porque o espírito vai ter que confrontar as suas próprias tendências, as suas próprias dificuldades. Vamos em frente. Aquele hospital-escola qualificava-se dessa maneira na condição de posto avançado da espiritualidade construtiva, sustentando permanente contato com a vida humana. Então, posto avançado da espiritualidade construtiva, sustentando permanente contato com a vida humana, ou seja, era uma instituição no plano espiritual muito próxima do mundo físico. Porque tinha ali ainda aquela relação muito próxima com a vida humana no modo de viver, mas nesse processo, né, com essa função de reeducação. Então você via o que acontecia com os espíritos que traziam uma tonalidade muito terrena, mas que passavam por esse processo de transformação moral. Cada individualidade reencarnada com vínculos no Almas Irmãs, ali se encontra convenientemente fichada com todo o histórico do que será realizado na reencarnação obtida, no qual se lhes vê o balanço dos créditos conquistados e dos débitos contraídos, balanço esse que é examinável a qualquer momento para efeito de auxílio maior ou menor aos interessados, segundo a lealdade que demonstrem na desincumbência das obrigações a que se empenham conforme o esforço espontâneo que revelem na construção do bem geral. Aqui, então, teve até um estudo que a gente fez numa outra oportunidade, já há bastante tempo, que eu comentei com vocês a respeito dos nossos vínculos no plano espiritual. Então, nós somos acolhidos numa determinada instituição. Essa instituição, então, vai nos prover todos os recursos necessários para uma nova reencarnação, nosso planejamento reencarnatório, logística para a nossa reencarnação, onde nós vamos reencarnar, quem são os espíritos que reencarnarão conosco, quem serão os espíritos que terão ali a incumbência de nos orientar durante esse tempo, né, agora, né, como espíritos ali guardiães, digamos assim, né, claro, fora do espírito protetor realmente que nós temos,
mas aqueles espíritos mais próximos, né, que são os nossos tutores. E basta a gente ver, por exemplo, o próprio irmão Félix, que embora seja dirigente dessa instituição e trabalhe com grupos no plano espiritual, ele tinha uma relação muito próxima com a família de Cláudio Nogueira, né, com Cláudio, Dona Márcia, Marina, Marita, todos eles ali, todos vinculados, todos ligados, né? Então ele até mostrou, né, numa outra oportunidade, aquela decepção que ele sentiu quando viu aqueles que eram os seus tutelados fracassando naquela proposta que tinham assumido no plano espiritual. Mas eu comentei com vocês então que no passado nós tínhamos comentado sobre toda essa preparação para que o espírito reencarne. E eu fiz uma comparação como se fosse um soldado. Primeiro então ele é recrutado, aí então ele é filiado a uma determinada unidade militar, onde ele passa ali por toda a sua formação, aquele recrutamento, a preparação, né, e as atividades, o planejamento do seu trabalho, né, dentro daquela força. Aí então ele é enviado para o campo de combate. E nesse campo de combate ele continua vinculado ali dentro de uma estrutura, dentro de uma hierarquia, e no momento em que ele passa por todo aquele, vamos dizer assim, o momento de pôr em prática tudo aquilo que ele treinou na sua unidade, que é ali no campo de batalha, quando acaba tudo aquilo e ele se encontra ainda encarnado, ele volta para a sua unidade de origem. Então a gente lembra, né, aqui no Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial, né, e a gente tem recebido tantas participações de amigos do plano espiritual que vivenciaram essa experiência. Então eles eram formados aqui, eram recrutados em determinadas unidades, eram encaminhados ali para as unidades principais, depois eram transportados de navio lá para a Europa e aconteceram, e depois eles voltaram para casa. E quando eles voltaram para casa, para onde que eles tinham que se apresentar? Naquela unidade de origem, para poder ali contas de tudo aquilo que vivenciaram, né, dentro da missão que receberam. Então, como espíritos, isso acontece da mesma forma. Ao desencarnarmos, nós voltamos para aquela unidade de origem, ou pelo menos ali com que nós estamos vinculados, porque muitos espíritos se desencarnam, né, desencarnam com tanto desequilíbrio que ficam presos nessas faixas inferiores, mas de alguma forma vinculados com essas instituições, porque foi ali que o projeto foi feito. Então, olha só que interessante aqui esse relato, vou ler para vocês aqui mais uma vez esse parágrafo, para a gente poder perceber exatamente isso, que nenhum espírito, né, quando ele é lançado, um soldado, quando ele é lançado de paraquedas de um avião no campo de batalha, ele não recebe simplesmente um tapinha nas costas, boa sorte, se vira. Ele vai para aquela missão, mas ele continua amparado pela instituição de origem. De alguma forma, ele continua vinculado a ela. Por isso aqui, então, nesse parágrafo, ele é bastante relevante para nós, para mostrar exatamente essa proposta evolutiva. Então pode acontecer dele estar vinculado com uma instituição, de acordo com a escolha que ele fez, ele passa a ser vinculado com outra. Como é o caso, por exemplo, vamos imaginar aqui, nesse Almas Irmãs, os espíritos, então, que têm essa proposta evolutiva no reequilíbrio, né, na sua reabilitação do campo. Vamos supor que ele cometa suicídio. A partir desse momento, então, a ficha dele passa, digamos assim, né, essa é a interpretação e entendimento que nós temos, passa agora a ser transferida para um hospital que acolhe, uma instituição que acolha esse espírito vinculado a essa nova condição. Então vemos que nós não estamos a ser simplesmente soltos no mundo, cada um vivendo ali com liberdade, com total autonomia, né, um espírito isolado do mundo. Na verdade, todos nós estamos vinculados de alguma forma a outros projetos, né, projetos que são maiores do que nós mesmos. Então olha que interessante, mais uma vez, para a gente refletir. Cada individualidade reencarnada com vínculos no Almas Irmãs, ali se encontram convenientemente fichada com todo o histórico do que está realizando na reencarnação obtida, na qual se lhes vê o balanço dos créditos conquistados e dos débitos contraídos. Balanço esse que é examinável a qualquer momento para efeito de auxílio maior ou menor aos interessados, segundo a lealdade que demonstrem na desincumbência das obrigações que se empenham e conforme o esforço espontâneo que revelem na construção do bem geral. Então é acompanhado ao vivo, né?
Então, enquanto estão ali vivenciando, o próprio irmão Félix mostra para nós essa dedicação, em que ele estava ali presente, a também ali muito presente, Neves também ali acompanhando, mas estavam encarnados com essa impressão de que estavam absolutamente isolados e donos de si mesmos, mas que na verdade estavam sendo ali intimamente observados, não por espíritos curiosos, que conheciam seus históricos, que sabiam quais eram as suas necessidades. Então, saber isso para nós é algo muito importante. Percebermos que essas companhias espirituais que estão sempre próximas nos conhecem, sabem da nossa história, sabem, né, qual é o nosso projeto, né, de evolução para nos auxiliar dentro das necessidades que nós apresentamos e também avaliando o merecimento para receber esse auxílio, de acordo com o esforço que nós apresentamos. Avançando. Indaguei de Belino se conhecia a média geral de aproveitamento da comunidade, e ele informou que sim, acentuando que em 82 anos de existência, o Almas Irmãs, que detinha habitualmente uma população oscilante de 5 a 6 mil pessoas, apontava no coeficiente de cada 100 estudantes 18 vitoriosos nos compromissos da reencarnação, 22 melhorados, 26 muito imperfeitamente melhorados e 34 dívidas lamentáveis e dolorosas. Então vejamos a estatística, né? De 100%, 18% apresentavam um bom conceito, que eram vitoriosos nos compromissos da reencarnação. 22 apenas melhorados, 26 muito imperfeitamente melhorados e 34% onerados, infelizmente. Olha que estatística que nós vamos encontrar. A minha nova inquirição sobre se os fracassados eram readmitidos informou que ninguém na Terra consegue avaliar a expectativa, a ternura, o esforço e o sacrifício com que os desencarnados torcem pelo triunfo ou para aprimoramento parcial dos afeiçoados em serviço no mundo, e nem imaginar a direção que lhes sacode o ânimo quando não logo volta, mesmo ligeiramente renovados para o suspirado convívio. Noticiou que os companheiros em malogro positivo, após a desencarnação, passam automaticamente às zonas inferiores, onde por vezes ainda se demoram por muito tempo em desequilíbrio e devassidão, conquanto nunca percam o devotamento dos amigos ali domiciliados, que intercedem por eles junto a colônias dedicadas a outros tipos de assistência. Sabia, porém, de casos pertinentes a vários rematriculados depois dessas refregas. Em compensação, exaltou os prêmios atribuídos aos vencedores. Os aprendizes que se laureiam através do aproveitamento substancial dos recursos fornecidos pela organização, ali se honram com admiráveis oportunidades de trabalho em instâncias superiores, conforme os desejos que expressem. Então, olha que relato bacana, né? Talvez eu acho que, fora nosso lar, né, talvez essa seja a descrição mais detalhada de como acontece o processo de auxílio que cada espírito recebe, que cada um de nós estamos recebendo, das instituições com que nós temos vínculos. Então, quantos e quantos são os trabalhos que acontecem no mundo, né? Não apenas ali trabalhos de transformação moral, mas nós vemos centros filosóficos, centros científicos, jurídicos, religiosos, né? De acolhimento a pessoas comuns, né? No seu dia a dia, né? Na sua forma comum de viver, todos eles com um projeto reencarnatório, projeto esse que se encontra arquivado nessas instituições. E aqui nós vemos então que há aqueles que acabam não tendo muito sucesso pelas escolhas equivocadas que fazem, pelas tendências que ainda deixam manifestar, e aí então depois acabam sendo assessorados por outros postos, mas há aqueles que certamente ali conseguem cumprir muito bem esse projeto.
E nesse cumprimento acabam chegando no plano espiritual, dando realmente continuidade, porque já não tem mais aqueles débitos a serem quitados. Mas agora tem essa liberdade de evoluir. E essa liberdade permite, então, que alcem voos maiores, seja na própria instituição, seja em outras instituições, conforme ali demonstrem, né, esse merecimento, porque se ali é um hospital-escola e eles foram bons alunos, então agora tem a oportunidade de simplesmente evoluírem, dando ali realmente vazão ao todo o seu potencial, sem a necessidade de estarem presos a esses locais. Presos, né? Claro, porque eles têm a liberdade de continuar trabalhando junto àqueles mesmos espíritos. Tanto que nós vimos, né, que no Memórias de um Suicida, o Camilo, ele estava vinculado à instituição como trabalhador. E esse trabalhador era acolher aqueles espíritos que continuavam vivenciando experiências aqui no mundo, dentro da ação do suicídio, né? Então aqueles que traziam tendências, aqueles que precisavam de amparo, aqueles que eram obsessores, né? Todos eles então vinculados de alguma forma àquela instituição. E aí dá para a gente imaginar a dimensão em que tudo isso traz no mundo afora, né? Se você vê aqui no Brasil, por exemplo, essas instituições, nós vemos lá em Portugal, como foi o caso do Maria de Nazaré, né, que a história foi contada lá naquela região. A gente pode imaginar na África, na Ásia, na Europa, né, na Oceania, nas Américas como um todo, quantas e quantas são as instituições que trazem essa mesma propriedade, têm essa mesma organização, para mostrar exatamente todo o apoio que existe na relação entre mundo físico e mundo espiritual. Atingíramos, entretanto, comprido agregado de edifícios, nos quais Andrade informou estarem localizadas diversas atividades de instrução. Iniciamos vistoria afetuosa. Antes de continuarmos, temos aqui uma mensagem. Muito obrigado pela participação conosco. Diz assim para nós, né, antes da gente continuar aqui na nossa visita no Almas Irmãs. Ombro acolhe aquele que precisa da sua luz. Os olhos chorosos, avermelhados e sofridos só querem esse abraço iluminado. E a ti, moça, eu caminho com os meus agradecimentos daqueles que pararam para me ouvir. Naquela calçada seca e por muitas vezes molhada e fria, ela passava e parava, e me perguntava coisas que eu não precisava responder. Mas eu precisava desabafar, e ela me ouvia o tempo todo. As suas mãos entrelaçadas, as minhas, sustentavam uma presença que eu conseguia ver e sentir. Foi o tempo de todos os tempos que ela sempre estava ali, onde da boa conversa e da boa alimentação que eu ganhava, a gente se amava, pois a virtude do reconhecimento do ser pobre vinha sempre da caridade dada por um pobre que só precisava de alguém que fosse como ela. E o tempo se passava, e eu mesmo, sabendo que tudo era uma forma de saber que uma hora tudo chegaria ao fim. Era eu um pobre ser que, com uma doença pulmonar, não durei muito, e fui chamado. E do chamado a melhora, porque no chão gelado e molhado daquela época, ao me ver feliz, deditado e cansado e descansado, numa bela cama, eu era tratado por muitos amigos como aquela moça que um dia parou para me dar uma boa assistência. E hoje, totalmente curado, sem as máculas terrenas, eu vivo numa situação totalmente plena. Assistido por amigos que, envolvidos nas melhores vibrações para aqueles que chegam precisando do amor divino, eu hoje, com meu eterno carinho, agradeço ao Pai e àquela moça que tirou seu tempo para trazer no alento a boa conversa ao pedinte daquela calçada fria e triste, que espero nunca mais retornar. Né? Então, obrigado pelo depoimento, pela participação, né? Que essa irmã, né, seja sempre bem envolvida nesses melhores sentimentos, nessas melhores lembranças. Né? Mas aqui nós vemos então, né, uma trajetória.
de alguém que vivenciou experiências difíceis aqui no mundo físico, né, nessa condição de abandono, mas fazendo parte das suas necessidades evolutivas, mas sem deixar de contar com aqueles que certamente estavam no mundo físico, juntamente com aqueles que estavam também no plano espiritual, dando ali o apoio, né, ainda que seja ali um apoio mínimo, mas o apoio de que necessitava naqueles momentos mais difíceis. E agora aqui, né, trazendo para nós que, retornando ao plano espiritual, tem ali, né, todo o acolhimento, né, de acordo, claro, com o merecimento, que também foi conquistado, né, porque muita coragem, muita resignação de um espírito vivenciar tudo isso, sem passar, né, por toda essa, por pelos sentimentos negativos que infelizmente acabam brotando, né, dessa experiência difícil. Mas aqui agora mostra para nós, né, toda essa nova jornada que se inicia agora no novo plano, nessa nova condição, né? Então, né, o nosso carinho, né, e os nossos melhores votos, né, para que esse início agora seja repleto de grandes oportunidades. Vamos lá. Finalizando aqui já, né, então já estamos aqui no finalzinho já do nosso estudo. Então iniciamos vistoria afetuosa. Os salões de aula comoviam pelas revelações e os professores pela simpatia. O sexo por tema central, merecendo maior apreço. Os alunos contemplavam gravuras e croquis que configuravam implementos do sexo com o interesse carinhoso de quem se internece ante o colo maternal e com a atenção de quem agradece concessões divinas. Todos nos acolhiam, denotando cordialidade, sem que a nossa passagem lhes alterasse a aplicação. Contudo, é de salientar a emoção que me empolgava a observar o crescendo de veneração com que o sexo era homenageado nas diversas faculdades de ensino, pesquisado e enobrecido em cadeiras diferentes. Matérias professadas em regime de especialização. Cada qual atendia em construção apropositada. Sexo e amor, sexo e matrimônio, sexo e maternidade, sexo e estímulo, sexo e equilíbrio, sexo e medicina, sexo e evolução, sexo e penalogia e outras discriminações. Lembrando que quando a gente vai vendo, né, todas essas descrições, a gente vai ampliando também para outras tantas experiências que nós aqui vivemos no mundo físico. Né? Então, por exemplo, falar sobre suicídio, falar sobre violência, falar sobre questões sociais, falar sobre questões espirituais. Então, tudo isso faz parte da formação desses espíritos. Né? Vamos lá. Disse Andrade que todas as disciplinas são frequentadas por grande cópia de alunos e, tentando saber em quais delas se inscrevia o número mais extenso, viera saber que os assuntos de sexo e maternidade e sexo e penalogia retinham proeminência franca. O primeiro reúne centenas de criaturas que se endereçam aos ajustes de lar na Terra, e o segundo enfeixa enorme quantidade de espíritos conscientes que examinam a melhor maneira de infligirem a si próprios determinadas inibições para se corrigirem de hábitos deprimentes no curso da reencarnação a que se dirigem. Muitos chegam a deixar escritas nos arquivos da casa as sentenças que lavram contra si mesmos antes de se envolverem nas provações que consideram necessárias ao aperfeiçoamento e felicidade que demandam. Então, aqui mais uma vez, conforme os espíritos vão alcançando então esse estado de equilíbrio e começam então a participar desses cursos, né, que vão trazendo tantos e tantos esclarecimentos, eles acabam adquirindo a capacidade de analisar as próprias necessidades. Sem aquela imposição, no caso que a gente viu um pouco mais acima, das reencarnações compulsórias, daqueles espíritos que reencarnam numa condição forçada,
sendo ali impostas determinadas experiências dolorosas, fazendo com que o espírito muitas vezes vivencie aquela experiência com revolta, já que foi uma imposição pela incapacidade que ele tem de fazer uma escolha equilibrada para a sua própria promoção espiritual. Nesse caso aqui, os espíritos, conforme vão se instruindo, eles próprios percebem essa capacidade agora, né, de analisarem a si próprios e decidirem pelo próprio destino. E aí a gente vai lembrar também aqui que junto com esse trabalho de esclarecimento, a princípio teórico, nós temos um trabalho moral também feito com muita intensidade no plano espiritual. Porque o espírito, conforme ele vai então se esclarecendo a respeito das causas e efeitos, ele precisa também ter um entendimento sobre a capacidade de auto-perdão que ele precisa. Porque chegando no mundo espiritual e reconhecendo os erros que foram praticados, muitos espíritos trazem um drama de consciência tão profundo que, se dependesse deles, eles escolheriam a prova mais difícil, mais dolorosa, pelo fato de se acharem os mais culpados de de todo mundo. Então, na verdade, são ali também instruídos para compreenderem, né? Primeiro, aprenderem a se amar. E desse auto-amor vem também o auto-perdão. E aí eles fazem, então, as escolhas de acordo com a necessidade real realmente que eles têm. E não simplesmente como uma escolha para se autopunir. Que eu me lembro, né, que nós estudamos com o Espírito Amigo, a gente já comentou deles com vocês. Ele falava assim, né, de uma forma até bastante engraçada, que ele dizia assim: a fila de reencarnação no mundo espiritual parece a fila do INSS aqui no mundo físico, aqui no Brasil. Aquela fila enorme de espíritos e tal, implorando para reencarnar. E muitos desses espíritos pediam para implorar nas condições mais miseráveis. Imploravam de joelhos, às lágrimas, dizendo que queriam as piores reencarnações de tão culpado que eles se sentiam. E é então que vinham os espíritos amigos e diziam: vai com calma que você vai conseguir. Um passo de cada vez que você vai se esclarecendo. E conforme então o espírito vai alcançando essas pequenas conquistas, o seu esclarecimento também vai se ampliando. E ele começa de fato a perceber quais são as suas verdadeiras necessidades. E não simplesmente para se jogar num poço de tortura pelo fato de ter ali a consciência tão pesada pelos erros que foram praticados. Então, junto com todo esse conhecimento e com a oportunidade de decidirem pelo próprio destino, pelo menos parcialmente, naturalmente, né, eles também são orientados a terem paciência, a compreenderem a si mesmos, a verem esse auto-amor que é tão importante para todos. E para a gente avançar um pouquinho mais, só para finalizarmos aqui agora, tornavam-se as elucidações de Belino cada vez mais interessantes em refletir, de minha parte, na extensão das obras da cidade espiritual em que me achava há 15 anos, longe de conhecer-lhe todos os monumentos de benemerência e cultura, quando alcançamos a residência do diretor. Então, mais uma vez aqui, ele ia conhecendo cada vez mais essa cidade, essa colônia, e ele começou a perceber, André Luiz, que já há 15 anos se encontrava em nosso lar e estava longe de conhecer todos os monumentos de benemerência e cultura. Porque você conhece na teoria, você sabe que tem departamento tal, você sabe que tem um grupo tal, isso, aquilo, mas quando você começa a entrar e entender de fato o funcionamento de cada um desses grupos, aí você percebe o quão distante, né, de conhecer de fato o propósito e todos aqueles que são beneficiados de alguma forma pela assistência da instituição, de quão distante ele se encontra. Porque o que ele conhece diz respeito ao mundo dele, né? Então essa que é o que André Luiz coloca para nós aqui. Mas enfim, meus amigos, nós paramos por aqui então, que agora André Luiz começa a se encontrar, ele vai se encontrar aqui agora com o irmão Félix, né, porque foi colocado para nós aqui. Chegou então aqui até a casa
né, do irmão Félix, do diretor da instituição. Então aqui agora a gente vai entrar, né, no novo ponto. Deixa eu ver aqui o tamanho que falta para nós. Tem 7 páginas e meia para o nosso próximo encontro na semana que vem. Então, meus amigos, é isso. O André colocou aqui, né? Acho que é o mesmo. Convivemos numa grande faculdade, né? Não conseguimos conhecer todos os setores. Pois é, a gente só conhece ali o nosso corredor, a nossa sala de aula, a nossa sessão na biblioteca, enquanto cada um que está ali está vivendo um universo completamente próprio e diferente do nosso, né? Então, fica para nós aqui, então, deixa para terminarmos aqui o nosso encontro de hoje. E veremos aqui, então, André Luiz, depois de conhecer a cidade, né, e conhecer todo esse projeto de reabilitação para os espíritos que são acolhidos por aquela instituição, veremos agora aqui ele tendo contato direto com o irmão Félix para conhecer um pouco